Olá a todos, eu não estou postando mais vídeos nesse canal, mas estou fazendo um vídeo aqui rapidinho só para analisar esse argumento de que a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse. Vocês perdoem, o áudio está um pouco chiado, tá? Porque o meu equipamento anda um pouco danificado. E eu só estou fazendo esse vídeo porque, como nos meus estudos, no blog, até nos vídeos que eu já pus aqui no canal falando que a Igreja Católica não é a prostituta do Apocalipse, periodicamente eu recebo comentários de pessoas que contam argumento, e muitas vezes sem argumento nenhum. Ah, porque a prostituta, a Igreja Católica é a prostituta porque é e pronto. Eu tive até uma discussão no vídeo, na época que eu estava de luto com um rapaz chamado Leonov. Então eu vou fazer um vídeo mais explicativo, mostrando na Bíblia mesmo. Nós vamos analisar os dois pontos, porque aí vai ser mais fácil da gente tirar a teima, ver se realmente é ou não é, ok? Primeiro eu queria mostrar aqui, vocês gravem isso daqui, o versículo de 2 Pedro 1,20, onde ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, primeiro ponto, você pode até não gostar da Igreja Católica, não ser católico, eu mesmo não sou católico, todo mundo sabe disso. Mas você não pode pegar uma profecia da Escritura e atribuir à Igreja Católica por não gostar dela, ou até por discordar dos dogmas da Igreja, como as imagens de esculturas, Papa, etc. Eu posso não gostar de nada disso, mas como teólogo, analisando a Escritura, a gente tem que seguir o que a Escritura diz. E uma das primeiras regras de hermenêutica que eu já falei em vídeos anteriores é aquela regra básica: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Cada profecia bíblica da Escritura, você tem que ver em outros profetas, em outros livros, em outras partes da Escritura, ver as mesmas referências para você chegar numa interpretação mais coerente. O que aquele profeta quis dizer? Até porque o livro do Apocalipse, que eu já falei no meu e-book, ele tem vários paralelos com os livros velhos testamentários. Ele é como se fosse uma releitura dos profetas do Antigo Testamento, ok? Então, lembrando dessa regra de hermenêutica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Segundo Paulo, em Gálatas 4, existem duas Jerusalém. Eu já falei disso também no meu vídeo aqui no YouTube, chamado O Problema Protestante, né, Lei e Graça. Uma Jerusalém, que ele fala de alegoria, ele ainda fala o que entende por alegoria. Uma Jerusalém é filha da escrava e a outra é filha da livre. Então Paulo diz que uma Jerusalém é escrava com seus filhos e a outra Jerusalém é livre. Segundo os estudos preteristas que eu prego, essas duas Jerusalém simbolizam uma Jerusalém que é filha da lei. Eu não vou nem dizer escrava, que eu acho escrava um termo forte. Eu vou dizer uma serva que obedece à lei. E a outra Jerusalém é livre da lei, ela não segue a lei. Por isso que eu falei que existiam duas Jerusalém naquele vídeo, eu até expliquei que uma era Jerusalém, porque os judeus eles seguem a lei até hoje, guardam os mandamentos, etc. E a outra Jerusalém seria a aliança gentílica, os católicos. Porque a partir do momento que o poder saiu de Jerusalém e foi para Roma, onde se tornou a sede do cristianismo, antes de surgir as igrejas protestantes, é claro, então ali surgiu uma igreja nova que segue aquele modelo de Atos 15, onde eles não seguem segundo a lei, onde eles se reúnem em concílio, que nem os apóstolos fizeram, e eles tentam tomar suas decisões assim, não baseados na lei, na Torá, que era só para os judeus. Você pode ver que aqui no texto Paulo fala duas alianças, que é uma aliança judaica, entre Deus e o povo judeu, e a outra aliança gentílica, entre Deus e os gentios. Então no preterismo nós entendemos que essa aliança gentílica é feita com os gentios. E a primeira aliança, a velha aliança, era feita com os judeus. Então são duas alianças, duas Jerusaléns. Elas são antagônicas, mas semelhantes em alguns pontos. E até por causa dessas semelhanças é que as pessoas pregam por aí, tem até vídeo do irmão Rubens chamado Apocalipse, de forma simples, que eles pregam dizendo que a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse. Então, para tirar tema, eu coloquei aqui as duas cidades e o capítulo do Apocalipse, 17 e 18, os versículos principais, para não ficar muito estendido. E nós vamos analisar os principais pontos, ok? Ok, Apocalipse 17. Nós vamos analisar com Jerusalém e com o Vaticano, porque elas têm pontos que realmente dá para entender que seria o Vaticano, mas tem pontos realmente que não batem no Vaticano. Então aí já entraria numa contradição. Que nem eu falei aqui em cima, nenhuma profecia pode ser de interpretação particular. Tem que bater todos os pontos. Vamos lá. Primeiro, o texto diz assim: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Primeiro eu separei aqui por causa da palavra prostituta. Porque dentro da própria Bíblia, seguindo a regrinha aqui de hermenêutica, que a Bíblia tem que interpretar a própria Bíblia, não uma interpretação particular, Jerusalém é chamada de prostituta. A Jerusalém apóstata do primeiro século, da época de Jesus. Tem gente que ainda fala assim: ah, Ronaldo, você é antissemita.
Principalmente os judeus messiânicos, eles usam muito esse argumento. Quando você refuta eles ou discorda deles, eles te acusam de antissemitismo. Ué, se eu sou antissemita, então o Talmud também é, porque o Talmud diz que a geração do primeiro século, ela foi destruída porque aquela geração era má e incrédula. É o que diz o Talmud. Eles nem falam de Jesus, eles só falam que era uma geração perversa, má, por isso que ela foi destruída. Então o Talmud também é antissemita? E todos os profetas da Bíblia, eu separei aqui alguns, todos chamaram Jerusalém daquela época de Jerusalém prostituta. Então os profetas também eram antissemitas? Ok, ó, Isaías. Como se fez prostituta a cidade fiel? Isaías era antissemita, um judeu antissemita? Ezequiel falou: ó meretriz, ouve as palavras do Senhor. Ezequiel também era antissemita? Não. Então esse é um argumento baixo, né? É um argumento ofensivo de quem não tem resposta, porque dentro da própria Escritura, todos os profetas, aqui eu só coloquei dois, mas todos os profetas chamaram Jerusalém de prostituta, porque prostituta é um termo bíblico. Jerusalém era a noiva do Eterno. A partir do momento que a noiva seguia após outros deuses, não seguindo o marido, no caso Deus, Jerusalém se prostituía com outros deuses, com outros maridos. Então é um termo bíblico. Dentro da própria Escritura, Jerusalém é chamada de prostituta. Então bate com a profecia do Apocalipse 17. Agora eu pergunto, o Vaticano ou a Igreja Católica como instituição que surgiu séculos depois, tem alguma referência de que o Vaticano foi chamado de prostituta dentro da Escritura? Não tem. Só tem a interpretação pessoal das pessoas que não gostam da Igreja Católica. Ah, porque a Igreja Católica tem imagem, escultura, etc, etc, etc. Mas a Igreja Católica também não é cristã? Ela não prega Jesus? Então, é o primeiro ponto aqui discordante, ok? O texto fala que a prostituta estava sentada sobre muitas águas, que as muitas águas, segundo o próprio texto, nos capítulos seguintes, fala que são povos, nações e línguas. Aqui eu coloquei um positivo nas duas cidades, porque as duas cidades sim se assentaram sobre muitas águas. Porque o Vaticano, todo mundo alega que a Igreja Católica tem vários países, em vários povos, em várias línguas. Isso é verdade. E Jerusalém também, depois que Jerusalém fez as suas duas diásporas, né, tanto a primeira quanto a segunda, os judeus se assentaram em vários países. Tanto que em vários lugares do mundo tem judeus. Isso desde os tempos bíblicos. Tinha judeus na Babilônia, tinha judeus na África, tinha judeus no Oriente Médio, enfim. Então aqui eu coloquei um positivo nas duas cidades, ok? Vamos ver o próximo versículo. Com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Aqui eu coloquei aquele velho versículo de Jeremias, porque quando a Bíblia fala na terra, as pessoas pensam que é todo o planeta, então elas associam a Igreja Católica. Só que segundo a Bíblia, os profetas de Jerusalém também contaminaram toda a terra. Você pode ver na sua Bíblia, em Jeremias 23, 25. Ó, dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Porque eu já expliquei que essa expressão toda a terra, oikumene em grego, é toda a terra conhecida, presente, toda Israel e o mundo conhecido na época deles. Não é todo o planeta. Porque senão nós teríamos sérios problemas se nós tomarmos essa expressão como todo o planeta. Não só aqui nessa passagem de Jeremias, como outras. Paulo em Colossenses fala que o Evangelho tinha sido pregado até os confins da terra. Ué, o Evangelho foi pregado no primeiro século até os confins da terra? Não. Porque toda a terra que Paulo se referia, assim como todos os escritores bíblicos, era toda a terra conhecida, oikumene. Então Jerusalém sim, nós temos na Bíblia várias referências de que Jerusalém sim contaminou toda a terra. E o Vaticano, nós temos alguma referência na Bíblia de que o Vaticano contaminou toda a terra? Lembrando que contaminar seria contaminar com coisa ruim. O que o Vaticano fez historicamente, além de propagar o cristianismo? Então fica aí para a reflexão de cada um. Eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Aqui nesse versículo eles falam que é o Vaticano, porque o Vaticano fica sobre Roma. Mas antes de falar do Vaticano, eu vou falar aqui da palavrinha mulher, porque o irmão Rubens ele tem propagado, até naqueles DVDs que ele vende, que mulher é um sinônimo de igreja, um simbolismo de igreja. Mas só que mulher sempre foi uma linguagem bíblica, pelo menos dos autores da Bíblia, ela sempre foi uma linguagem utilizada para se referir a Jerusalém. Como eu falei agora há pouco, Jerusalém era a noiva do Eterno. Olha aqui, ó. Porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inúmeros dias. Aqui em Jeremias 2,32. Inclusive eu coloquei errado aqui, Jeremias é GR. Então, noiva tem várias referências, eu não vou colocar todas aqui, eu já coloquei no meu e-book, de que noiva ou mulher ou esposa é uma referência a Jerusalém, porque Deus fez uma aliança com o povo judeu.
Então, a noiva do povo judeu, a mulher dessa aliança, era Jerusalém. Agora, tem alguma referência de que a Igreja Católica é chamada de noiva, de esposa na Bíblia? Não, até porque a Igreja Católica só surgiu depois. Então, dentro da Bíblia, tem como provar que Jerusalém é a mencionada em Apocalipse 17. Aí eu mostrei aqui um mapa para vocês verem. Aqui é o Império Romano, na época do Novo Testamento. Vocês podem ver que Jerusalém fica aqui, ó, dentro do Império Romano, ou ficava na época em que Roma dominava toda essa região. Então Jerusalém estava assentada sobre o Império Romano. Eu coloquei um Vzinho aqui sobre a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, o Vaticano atualmente também fica dentro de Roma. É um estado independente, mas dentro de Roma. Mas não é dentro do Império Romano, dentro da besta romana, que era o Império, o quarto Império, lá de Daniel, as bestas, etc. Já Jerusalém ficava, então bate com Jerusalém. E a mulher estava vestida de púrpura escarlate. Aqui vem outro ponto em questão, que esses vídeos, o DVD que me passaram também, ele mostra. Eles argumentam que as cores dos bispos e dos cardeais católicos era púrpura e escarlate, como vocês podem ver aqui na imagem. Então a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, era o Vaticano. Só que eles ignoram que o Vaticano utiliza essas cores púrpura e escarlate porque é uma determinação bíblica. Apesar do Vaticano não seguir a lei, que eu falei agora há pouco, mas alguns papas, com o passar dos anos, eles tentaram seguir o modelo bíblico, como Deus ordenava aos sacerdotes. E o sacerdote judeu, ele se vestia assim, que nem está mostrando aqui nessa imagem. Ele também vestia púrpura, escarlate, e a roupa dele era adornada de pedras. Várias pedras, como a pedra de Orbix, etc., faziam tudo parte das vestes do sacerdote hebreu daquela época. Você pode ver tanto em Êxodo como em Deuteronômio, você vê as determinações bíblicas, Deus determinando até a cor que o sacerdote judeu devia vestir, que era a mesma que o Vaticano acabou adotando depois, púrpura escarlate. Por isso que o Vaticano também, os sacerdotes católicos, eles utilizam um gorrinho na cabeça, que é o mesmo que a quipá dos judeus, porque são tudo determinações bíblicas, ok? Então eu vou deixar aqui um V para as duas, porque isso aqui valeria para as duas, tanto para Jerusalém quanto para a Igreja Católica. Se bem que a Igreja Católica ela não se veste ornada de pedras, como já a veste dos sacerdotes judeus era. Mas eu vou considerar assim por enquanto. E na sua testa estava escrito um nome de blasfêmia. Esse versículo aqui é interessante, porque a palavra testa é literalmente testa. Não é um título de uma igreja, uma placa, nada disso como esses DVDs por aí dizem. É porque o sacerdote judeu daquela época, ele usava um negócio aqui na testa chamado tefilim. É essa caixinha quadradinha aqui, ó, que até hoje os sacerdotes, não só os sacerdotes, o judeu no geral, ele utiliza nas suas orações, etc. O tefilim tem um papelzinho dentro que contém o nome de Deus. É claro que hoje não é literalmente um nome, é só um adjetivo, como Adonai, Elohim, etc. El Shaddai. Então quando a Bíblia fala que ela tinha na testa literalmente um nome, estava se referindo somente a Jerusalém, porque já os sacerdotes católicos, eles nunca utilizaram nada com um nome na testa. Então aí é mais um ponto que não bate com a Igreja Católica. Já com a Jerusalém do primeiro século, bate. E esse nome, segundo a profecia aqui, era um nome de blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque os judeus usavam o nome de Deus na testa, mas eles tinham práticas que eram contra a vontade de Deus. Então isso era uma blasfêmia. Estava escrito mistério, a grande Babilônia. Quem é que teve na Babilônia e trouxe muitos conceitos da Babilônia? Foi a Igreja Católica que esteve na Babilônia? Não. Quem esteve na Babilônia e trouxe muitos conceitos de lá, eu até já mostrei em vários estudos, principalmente no blog, foi Israel. Israel teve a primeira diáspora, quando Nabucodonosor levou os judeus como escravos para a Babilônia, como cativos. E de lá eles trouxeram várias concepções, inclusive a concepção do zoroastrismo. Como eu já falei, você pode ver no livro de Samuel 24, que fala que Deus incitou Davi a fazer o censo de Israel. Quando eles voltaram da Babilônia, no livro de Crônicas, Crônicas 21, capítulo 1, já fala que foi Satanás que incitou Davi a fazer o censo de Israel. Porque isso eles trouxeram de onde? Que eles trouxeram que como que Deus foi blasfemado para a Babilônia, que blasfêmia significa literalmente uma troca. Quando que Deus foi blasfemado, para Satanás? Foi blasfemado quando eles vieram da Babilônia. Agora, a Igreja Católica teve alguma vez na Babilônia? Os sacerdotes católicos utilizam alguma coisa com um nome de troca ou blasfêmia na testa? Não. Então, é mais um equívoco.